A alimentação, diferentemente do Vale Transporte, não é uma obrigação imposta ao empregador. Não há lei que estabeleça que a empresa deve fornecer esse auxílio ao empregado. Mas quem contrata deve observar se há convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho da categoria que estabeleçam regras a respeito. Uma decisão da 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho considerou válida a diferenciação de valores de vale alimentação pago aos empregados conforme a carga horária de cada um. E também no programa de hoje, Banco do Brasil deve reintegrar bancário após anulação de justa causa. Carpinteiro que teve dedos amputados em acidente consegue aumentar valor de reparação. Brigadista que sofreu queimaduras enquanto combatia incêndios deve ser indenizado. Uma diretora eleita para a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de uma empresa teve a estabilidade no emprego garantida pela Seção 1 de Dissídios Individuais do TST. Ela estava entre as pessoas escolhidas para compor a CIPA, mas a votação acabou anulada. Quem conta essa história pra gente é a repórter Michele Chiapa. Oi, Michele. Oi, Luana. Olá, Anderson. Na ação trabalhista, a diretora diz que foi dispensada 3 meses depois de ter sido eleita para a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA. A votação, contudo, acabou sendo cancelada. Como ainda era candidata em uma nova rodada eleitoral, ela pediu o pagamento de indenização correspondente ao período de estabilidade desde o registro na candidatura até 1 ano após o término do mandato. A empresa alegou que a eleição foi anulada por conta de denúncias de irregularidades. Sustentou que as pessoas puderam votar quantas vezes quisessem, porque a portaria do local de votação ficou sem supervisão. Ainda segundo a empresa, essa foi a primeira eleição para a CIPA. E a empregada, designada para controlar o processo, não tinha experiência. Outro argumento foi que a anulação invalidava todos os atos relativos à eleição, inclusive o registro das candidaturas. O Juízo de Primeiro Grau e o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, na capital paulista, rejeitaram o pedido da empregada. Para o TRT, embora seja garantida desde o registro da candidatura, a estabilidade se destina exclusivamente às pessoas eleitas. Esse entendimento, porém, foi modificado pela 7ª Turma do TST, levando a empresa a apresentar embargos à Seção 1 de Dissídios Individuais. O relator do caso na SDI, o ministro Alexandre Ramos, votou por restabelecer a decisão do regional. Ele considerou que, conforme o processo, não houve eleição válida nem posse dos membros da CIPA. Por isso, a trabalhadora não teria direito à estabilidade. Essa estabilidade só se aplica ao empregado que é eleito por uma eleição adequada. Sigo na ratio do item 3 da súmula 339 desta Corte, no sentido de que essa estabilidade não é uma vantagem pessoal, mas sim uma garantia para o desenvolvimento de atividade de fiscalização no âmbito do empregador. Após pedido de vista regimental, em nova sessão, a ministra Cátia Arruda abriu divergência. A ministra citou artigos da Consolidação das Leis do Trabalho que tratam do processo eleitoral das CIPAs. Um dos dispositivos estabelece que, em caso de anulação após os votos, como ocorreu no caso, a empresa deve convocar nova eleição no prazo de 10 dias. Para a ministra, essa previsão significa que a inscrição da candidata continuou vigente e, portanto, ela continuou protegida contra a despedida arbitrária. Por isso, caberia ao empregador comprovar que a dispensa decorreu de motivo disciplinar, técnico ou financeiro. Considerando que a estabilidade do cipeiro ela se dá desde a inscrição como candidato e que, no caso concreto, houve a anulação da votação, aquela inscrição já realizada, ao meu ver, daria ainda essa estabilidade, porque, senão, bastaria que se anulassem as eleições ou se anulasse o processo para que todos os trabalhadores inscritos para a candidatura pudessem ser demitidos. O presidente do TST, ministro Aloísio Corrêa da Veiga, seguiu o voto do relator. Ele citou precedentes das turmas no mesmo sentido. Uma vez não produzidos os efeitos esperados
do resultado da votação posteriormente invalidada, não tem direito a reclamante à estabilidade provisória prevista no 10.2A. Já o ministro Augusto César acompanhou a divergência. Para ele, a empresa contrariou a boa-fé objetiva ao dispensar a empregada. Parece que aqui também, quando o empregador faltou a esse princípio, né, violou esse princípio da boa-fé objetiva, nós devemos caminhar no sentido de tornar nula essa conduta patronal. Por maioria de votos, a SDI1 considerou que o registro de candidatura ainda era válido quando houve a demissão. Por isso, a diretora tem direito à estabilidade no emprego. São essas as informações. Eu volto com vocês no estúdio. Luana, Anderson. Tá certo, Michele. Muito obrigada pelas informações. Por não ter apresentado prova de um suposto desvio cometido por um empregado, o Banco do Brasil deve reintegrar o profissional ao emprego. A instituição financeira queria apenas pagar as verbas rescisórias, mas para a seção 2 de dissídios individuais do TST, a dispensa por justa causa foi inválida. O empregado atuava como caixa em uma agência do Banco do Brasil e foi dispensado por justa causa, acusado de improbidade. Segundo o relatório interno, ele teria se envolvido no desvio de cerca de R$100 mil. O banco entendeu que a versão apresentada pelo trabalhador para justificar o desaparecimento do dinheiro não batia com as imagens do circuito interno de TV. Na ação trabalhista, o bancário negou qualquer envolvimento com o furto e disse que outras pessoas também tinham acesso à Casa Forte. Afirmou ainda que a bolsa dele foi revistada na saída do estabelecimento e que nada foi encontrado. Em primeira instância, a justa causa foi mantida, mas o TRT da 9ª Região no Paraná entendeu que não havia provas suficientes do suposto envolvimento do bancário. Por isso, determinou a reintegração ao emprego, além do pagamento de indenização de R$100 mil. O banco recorreu ao TST, afirmou que à época não havia obrigação legal de motivar a dispensa, por isso deveria apenas pagar as parcelas devidas, sem necessidade de reintegrar o empregado. Mas a relatora na seção 2 de dissídios individuais, ministra Liana Schaibe, considerou que a dispensa foi claramente motivada, o que torna a teoria dos motivos determinantes aplicável ao caso. Como houve essa motivação expressa e declarado que esses motivos são insubsistentes em razão da dispensa por justa causa, o ato, em razão da teoria dos motivos determinantes, perde o seu amparo legal. Por decisão unânime, a SDI 2 manteve a reintegração do empregado. Não cabe mais recurso. No próximo bloco, o auxílio-doença garante um emprego enquanto a pessoa fica afastada do serviço para a recuperação. Mas quem recebe o benefício fica impedido de realizar atividades que exijam esforço físico. O caso de uma escriturária do Bradesco dispensada por justa causa, depois de ter divulgado fotos fazendo crossfit, foi parar no TST. Conforme provas no processo, ela seguia a orientação médica e, por isso, não houve falta grave. A gente volta em instantes. A terceira turma aumentou de R$20 mil para R$50 mil o valor da indenização a ser paga a um carpinteiro que teve os dedos parcialmente amputados ao operar uma serra circular. O colegiado levou em conta que o acidente gerou sequelas irreversíveis e teve impacto significativo na vida do trabalhador. Quem tem mais informações para a gente é o repórter Rafael Silva. Oi, Rafael. Olá, Anderson e Luana. O carpinteiro relatou ter sofrido 2 acidentes de trabalho. O primeiro resultou na mutilação dos dedos e, de acordo com ele, foi causado pelas condições inadequadas da serra circular de mesa que operava. Já o segundo acidente decorreu dessa amputação, que o obrigou a usar o martelo com a mão esquerda. A peça quebrou quando fazia determinado procedimento, atingindo o tórax e causando ferimentos. Ao pedir indenização por danos morais e estéticos, o carpinteiro sustentou que ficou parcial e permanentemente incapacitado para exercer a profissão.
Já a empresa alegou que a culpa foi exclusivamente do empregado, que teria contrariado o treinamento recebido e uma ordem do chefe. A empregadora afirmou que o profissional usou a máquina para cortar uma peça que, em razão do tamanho, deveria ter sido serrada manualmente. Em primeiro grau, a empresa foi condenada a pagar o total de R$20 mil por danos morais e estéticos ao empregado. A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região em Minas Gerais. Entre os fundamentos da decisão está a perícia que apurou perda de 45% da capacidade de trabalho e limitações em tarefas que exijam força e precisão na mão direita, considerada a dominante do trabalhador. A decisão destacou que as dores, as cirurgias, os tratamentos médicos e a perda dos membros são prejuízos inequívocos à saúde, à integridade e à imagem do empregado. O carpinteiro recorreu ao TST pedindo o aumento do valor da reparação. O relator na terceira turma, ministro José Roberto Pimenta, considerou que o valor de R$20 mil é desproporcional à extensão do dano. Isso porque foi notadamente verificado que o trabalhador perdeu de forma permanente parte de 2 dedos da mão direita, órgão de extrema importância cuja limitação compromete a sua vida cotidiana. Estou dando provimento para majorar o valor para R$50 mil. São 2 danos, 25 mil para cada um. O entendimento foi acompanhado pelo ministro Alberto Balazeiro. Houve uma amputação de 2º e 3º quirodactos direito e fratura combinativa. Você está propondo a majoração do dano, eu estou de acordo, porque é uma daquelas hipóteses em que há excepcionalidade pela fixação em valor irrisório. A decisão foi unânime. A empresa entrou com embargos de declaração. Volto com vocês, Anderson e Luana. Obrigado, Rafael. Até a próxima. Outro assunto agora. Um brigadista que sofreu queimaduras enquanto combatia incêndios florestais sem usar equipamentos de proteção individual deve ser indenizado por uma usina de cana-de-açúcar. A 7ª turma afastou a tese sustentada pela empresa de culpa exclusiva da vítima. O colegiado entendeu que a função exercida se enquadra como atividade de risco. O brigadista era responsável por combater queimadas em plantações de cana-de-açúcar no interior de Mato Grosso do Sul. No dia do acidente, ele monitorava incêndios na região e usava equipamentos de proteção individual. Após controlar o fogo em uma área supervisionada, o profissional seguiu para a sede da usina com a equipe, mas no caminho foi encontrado um novo foco no matagal. O grupo pretendia controlar as chamas, mas os equipamentos de proteção haviam sido guardados em outro caminhão. Mesmo assim, o brigadista desceu do veículo para tentar conter o avanço do fogo. Foi nessa hora que ele sofreu queimaduras graves. Esse acidente de trabalho fez ele entrar com uma reclamação trabalhista e pedir indenização por danos morais e materiais. Mas os pedidos foram julgados improcedentes, tanto na primeira instância quanto no Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, em Mato Grosso do Sul. O TRT entendeu que houve culpa exclusiva do trabalhador, que teria negligenciado o uso dos equipamentos de proteção individual fornecidos pela usina de cana-de-açúcar. Diante da decisão, o empregado recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do recurso foi o ministro Cláudio Brandão. No voto, ele explicou que, em regra, a Constituição exige a comprovação de culpa ou fraude para que haja o dever de indenizar. No entanto, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que, em atividades de risco, o empregador responde independentemente de culpa. O relator também aplicou a responsabilidade objetiva à empresa, ao considerar que combater incêndios impõe um risco superior aos trabalhadores que exercem a função. Os demais integrantes da 7ª turma, ministro Agra Belmonte, presidente do colegiado, e ministro Evandro Valadão acompanharam o voto. Com isso, o processo voltou ao TRT, que deve definir os valores da indenização por danos morais, materiais e estéticos. Não propõe logo a fixação do valor, porque, na verdade, há vários aspectos referentes à delimitação dos valores, perda funcional, extensão permanente ou parcial do dano. O tribunal não consignou esses aspectos, por isso estou mandando retornar ao regional para a fixação do valor. A usina de cana-de-açúcar entrou com embargos declaratórios ainda não analisados. Uma bancária demitida por justa causa após praticar atividades físicas durante o período de afastamento por auxílio-doença vai ser reintegrada ao emprego.
Para a primeira turma, a mulher estava incapacitada para o trabalho na data da dispensa. Além disso, não foi possível concluir que ela recebeu indevidamente o benefício previdenciário. Na ação trabalhista, a escriturária disse que foi dispensada em 2015 por mau procedimento, sem saber formalmente o que motivou a decisão do banco. Segundo ela, o contrato de trabalho estava suspenso desde 2013 em razão de uma inflamação dos tendões do cotovelo direito. Na justiça, a mulher alegou ter direito à estabilidade provisória no emprego e pediu a anulação da justa causa, além de indenização por danos morais. Em defesa, o Bradesco argumentou que a dispensa ocorreu porque os gestores souberam que a bancária, embora considerada incapacitada para trabalhar, estaria apta a realizar atividades físicas expressivas, envolvendo levantamentos de pesos. Essa conclusão foi motivada por fotos da profissional numa academia, postadas por ela numa rede social. Por se considerar enganada pela empregada, a instituição financeira rescindiu o contrato por justa causa. O juízo de primeiro grau manteve a justa causa com base em perícia que constatou a capacidade de trabalho da bancária. Mas, ao recorrer ao Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que abrange o Distrito Federal e Tocantins, a empregada apresentou provas de que a atividade física foi prescrita por ortopedista e era devidamente acompanhada por um profissional da área. Contou também que em ação previdenciária contra o INSS, foi reconhecido que ela tinha lesões ortopédicas nos braços, decorrentes das atividades do trabalho. O TRT, então, reformou a sentença e determinou a reintegração da escriturária. Na tentativa de rediscutir o caso no Tribunal Superior do Trabalho, o Bradesco insistiu na contradição entre estar fisicamente incapacitada para o trabalho e apresentar força e vigor para realizar exercícios físicos de alta performance. Mas, para o relator do recurso na primeira turma, ministro Hugo Scheuermann, não se pode afirmar sem respaldo técnico que o trabalho e as atividades físicas praticadas interferem da mesma maneira em relação à doença da bancária. Eu acolhi essa negativa de prestação jurisdicional para que o tribunal se manifestasse se há algum registro, né, no quadro fático dessa situação, entre aspas, denunciada pelo Bradesco. Por quê? Porque eu recebi memoriais com diversas fotos anexadas, mas essa questão não veio aos autos. O tribunal não entendeu, só fez referência à atividade física, não fala da intensidade, não fala nada, então eu não tenho como efetivamente acolher o agravo do Banco Bradesco, pelo que é aquilo que o Tribunal Regional traz. Os demais ministros da primeira turma acompanharam o voto do relator. O Bradesco entrou com recurso extraordinário. Uma operadora de saúde obteve decisão favorável para não ter de igualar os valores de vale-alimentação pago a comissionados e a outros empregados. A quinta turma considerou que a diferenciação nas quantias, conforme carga horária, estava prevista em norma coletiva. Na ação, o Sindicato do Pessoal de Enfermagem do Rio Grande do Sul pediu a equiparação dos valores do auxílio alimentação e refeição entre comissionados e empregados da Unimed. O sindicato sustentou que a diferenciação afronta os princípios da igualdade e da isonomia. Em contestação, a Unimed afirmou que o valor do benefício é definido pela jornada realizada. Alegou ainda que os trabalhadores com carga horária inferior a 180 horas mensais recebem metade da quantia, conforme previsto em acordo coletivo de trabalho. O pedido de equiparação foi negado em primeiro grau e a sentença foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. O caso chegou ao TST. Segundo o relator do recurso de revista do sindicato na quinta turma, ministro Breno Medeiros, salários diferentes com valores de auxílio alimentação diferentes não caracterizam ofensa ao princípio da isonomia. E, no caso, o pagamento diferenciado observa a carga horária dos trabalhadores em cargo de confiança, conforme estabelecido por meio de norma coletiva.
O ministro citou ainda a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal sobre a prevalência do negociado sobre o legislado, desde que não envolva direitos indisponíveis. Nesse sentido, vale alimentação e vale refeição não são tratados dessa maneira pela Constituição Federal, o que afasta a aplicação do princípio da isonomia e privilegia a autonomia das partes. A decisão foi unânime. O sindicato entrou com embargos de declaração. Só para lembrar, os julgamentos das turmas do TST ocorrem toda semana, às terças e quartas-feiras. E você pode acompanhar em tempo real pelo canal youtube.com/TST. Os arquivos também ficam disponíveis para consulta. Depois do intervalo, saúde e segurança no trabalho informal, mudanças climáticas e os impactos nas relações de trabalho, riscos ocupacionais em micro e pequenas empresas. Esses são apenas alguns dos temas de artigos que podem ser enviados para a revista do programa Trabalho Seguro. Já já a gente traz os detalhes. O prazo para envio de artigos para a terceira edição da revista do programa Trabalho Seguro foi prorrogado até 30 de maio. A publicação é uma iniciativa do Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho. A edição de 2025 vai homenagear o centenário do ministro Carlos Coqueijo Costa. Os autores devem enviar os documentos para a Assessoria de Promoção do Trabalho Decente e dos Direitos Humanos pelo e-mail asprodec@tst.jus.br. Serão selecionados artigos com temas como saúde e segurança no trabalho informal, mudanças climáticas e os impactos nas relações de trabalho e ainda os riscos ocupacionais em micro e pequenas empresas. Para mais informações, acesse o site csjt.jus.br. Estão abertas as inscrições para o Seminário Nacional de Enfrentamento ao Trabalho Infantil. Com reflexões sobre o cenário brasileiro, o evento será realizado em 25 de junho, em Belém, na sede do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que abrange o Pará e o Amapá. Para saber mais e participar, aponte a câmera para o QR Code na tela. Palestras sobre o enfrentamento ao assédio e a discriminação no trabalho também recebem inscrições. O evento vai ser realizado em 26 de maio, às 5 da tarde, com transmissão ao vivo pelos canais no YouTube do TST e da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, a ENAMAT. O debate será conduzido pela diretora da escola, ministra do TST, Kátia Arruda, e deve contar com a participação da presidente do Superior Tribunal Militar, ministra Maria Elizabeth Rocha. Para participar, acesse o formulário pelo QR Code no canto da tela. Já está no ar o podcast Elas Também Pesquisam, projeto da ENAMAT e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. A produção busca dar visibilidade científica a magistradas e servidoras da Justiça Trabalhista. No primeiro episódio, a diretora da escola, ministra Kátia Arruda, compartilha a própria trajetória e detalha pesquisas que fez no mundo acadêmico. Os episódios podem ser ouvidos pelo Spotify. O Revista TST de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. A gente se encontra na semana que vem. Até lá!